Nosso trabalho é ser um especialista de portfólio no final do dia. A gente sabe que o investidor brasileiro é muito avesso a perdas, então a gente reconhece que tão importante quanto gerar retornos é proteger, né, o capital do investidor. Pô, olha a experiência que o time do Tarek tem lá na Genoa, pessoal que tem muito tempo de mercado, e aí tem alguns navegadores que querem tentar fazer esses movimentos macro por conta própria, sozinhos, e assim, cara, praticamente é impossível. A gente que tem bastante experiência de mercado, a gente entende que prefere delegar essa função. Inflação alta, juros conturbados, Trump que fala, uma hora volta atrás, endividamento no Brasil batendo recordes atrás de recordes. Mas a gente tem olhado para a economia ainda com um crescimento muito sustentado. Eu acho que esse avião aí da economia americana, ele acho que deixou de ganhar altitude, né? Ele está parado num nível bastante elevado. Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui no EternaCast. Sou o Igor Sanches, responsável de produtos da Eterna Capital. Hoje estamos aqui no episódio junto com o Tarek e o Vini para a gente falar um pouquinho sobre o mercado financeiro. Vini. Fala pessoal, Vinícius Dueck, então um dos fundadores aqui da Eterna Capital. Bom, nos últimos anos os investidores passaram por alguns dos cenários mais desafiadores da história recente. Inflação elevada, juros em patamares historicamente altos, mudanças na política monetária ao redor do mundo e um ambiente de constantes incertezas. Em momentos como esse, entender os movimentos da economia deixa de ser apenas uma curiosidade e passa a ser uma ferramenta essencial para tomar melhores decisões. E para nos ajudar a interpretar esse cenário, recebemos hoje Tarek Barros, Investor Relations da Genoa Capital, uma das principais gestoras independentes do país. Tarek, seja muito bem-vindo. Obrigado por aceitar esse convite. Por favor, se apresente para o nosso público. Obrigado, Vini. Obrigado, Igor. Obrigado a todos os nossos parceiros aqui da Eterna. Prazer estar aqui com vocês. Falando sobre mim, minha história não é tão longa assim de mercado. Eu tenho quase 11 anos de mercado, mas sempre trabalhei nesse mundo. Sou engenheiro de produção, mas entrei no mercado de capitais aí em 2016, no início do ano. Sempre trabalhei em asset, então fui pegando um pouco dessa paixão pelo dinamismo, né, de uma gestora multimercado que olha para vários países, que sofre bem aí com com essa volatilidade aí do mercado, das taxas de juros, e tenta no final do dia ganhar dinheiro em cima disso. Então fui pegando essa paixão, evoluindo assim na minha carreira e me tornando uma pessoa mais próxima dos clientes ao longo do tempo, que me permitiu hoje cumprir essa função de manter o relacionamento com os nossos clientes, levando tudo que a gente está fazendo dentro de casa para fora, né? Então, a minha história resumida assim profissionalmente bem voltada para isso, tive que me aprofundar ao longo do tempo, fiz mestrado em economia, né? Nosso trabalho é ser um especialista de portfólio no final do dia. Então, minha história, de forma bem resumida, é um pouco disso. Para aproveitar e contar um pouquinho da história da Genoa também, para todos que estão escutando a gente, a Genoa é uma casa macro, né, com foco em gestão de juros, moedas e bolsas globais, com foco em mercados emergentes, também aqui no Brasil, onde a gente consegue ter maior profundidade na pesquisa macroeconômica, onde a gente conseguiu, ao longo de quase 20 anos da história dos nossos fundadores, gerar retornos mais consistentes, né, com um retorno ajustado a risco melhor. Então é onde a gente foca nossos esforços de pesquisa e de gestão, uma gestão que é pautada por ser bastante tática e preocupada com a gestão de risco, né? A gente sabe que o investidor brasileiro é muito avesso a perdas, então a gente reconhece que tão importante quanto gerar retornos é proteger, né, o capital do investidor. Então, uma gestora macro que acabou se desdobrando em outras
duas classes de ativos que são que permeiam aí o mundo macro. A gente tem hoje uma estratégia sistemática também, que é a evolução das nossas ferramentas de pesquisa macroeconômica e da tomada de decisão, que hoje consegue ser totalmente sistematizada, e também uma estratégia de ações, né, voltada para ações, que é um produto long bias, que se atribui aí de toda a nossa inteligência bottom-up de equities, do nosso time de análise, dos nossos gestores de ações, com uma cobertura macro que permite eles saberem os melhores momentos a estar alocado, estar mais alocado, menos alocado, geograficamente onde faz sentido. Então, uma casa que foca no macro, mas que tem outras duas estratégias dentro de casa, uma sistemática, uma de ações, hoje com quase 20 bi sob gestão, e 75 pessoas nas equipes. Muito bom, muito bom. Bem legal. E aqui, Vini, antes da gente começar as perguntas, é o que a gente sempre fala lá nos nossos comitês, né? Pô, olha a experiência que o time do Tarek tem lá na Genoa, pessoal que tem muito tempo de mercado, e aí tem alguns navegadores que querem tentar fazer esses movimentos macro por conta própria, sozinhos, e assim, cara, praticamente é impossível. A gente que tem bastante experiência de mercado, a gente entende que prefere delegar essa função. Então, pô, já é normalmente difícil. No cenário que o Vini falou aqui na introdução, inflação alta, juros conturbado, Trump que fala, uma hora volta atrás, endividamento no Brasil batendo recordes atrás de recordes. Então, assim, a gente acredita que ter uma casa que seja especialista nisso, com certeza é um bom pedaço do portfólio para estar diversificando a carteira, mas conseguir ali um risco e retorno condizente nesse percentual que a gente delega do portfólio dos nossos clientes. Para isso, Tarek, para começar, com essa bagunça toda, como você consegue resumir, ou como vocês resumem em uma única estratégia que vocês seguem ali, o que a Genoa consegue fazer para os clientes atualmente? Olha, resumir o cenário atual é bastante complexo, mas eu acho que dá para simplificar num pano de fundo de economia americana muito resiliente, com taxas de juros em níveis elevados historicamente, mas que não tem conseguido frear a economia. Então, a inflação ela roda acima da meta nos Estados Unidos há algum tempo. Isso não segura o consumo das famílias. Você tem a Bolsa Americana gerando muita riqueza, né? Tendo lucros crescendo aí em dezenas de percentual, aí, cerca de 30% ano contra ano. Então, é uma economia muito dinâmica, com desemprego baixo, e você está falando da maior economia do mundo e que ainda está vencendo essa corrida tecnológica do AI, né? Então, acho que esse pano de fundo é difícil de sair do cenário, enquanto aqui no Brasil você tem os desafios de uma economia que acumula, né, más decisões institucionais, de muitos anos, não é de um governo, de uma década, são de muitos anos, e esses problemas eles sempre vêm à tona, né? Sempre trazem alguma fragilidade para o país, e a gente fica, por causa desses problemas, às vezes muito mais suscetíveis aos ruídos globais. Então eu diria que, de maneira bem resumida, o cenário atual é de uma economia americana muito resiliente e forte, e de um equilíbrio pouco estável da economia brasileira. Boa. Você falou dessa economia americana resiliente, né, mesmo com juros altos. Você acha que o pouso suave ele já aconteceu ou a desaceleração foi só adiada? O que você enxerga disso? Olha, eu diria que esse pouso não aconteceu. Esse avião teve que arremeter no meio do caminho. Assim, a gente, se você olhar, nos últimos 2 anos, 2, 3 anos ali, em 24, os Estados Unidos conseguiu fazer algum corte de juros, que trouxe as taxas ali de 5 para 4 baixo. No ano de 2025, conseguiu fazer alguns cortes adicionais, diante de algum impacto no mercado de trabalho, depois da imposição de tarifas, né, e depois do início de um governo Trump bastante conturbado. Então, ele fez uma redução adicional de juros, trouxe esses juros para esses níveis aí de 3,5, que é mais ou menos o que a gente tem hoje. Só que você não viu uma desaceleração persistente da economia. Você pode ter tido 1 trimestre, 2 trimestres um pouco mais fracos, mas no final do dia você teve, por exemplo, o ano de 2025 é bastante
transparece bastante esse relato, porque você teve tarifas, que representa uma contração fiscal do ponto de vista que você tira a renda das famílias e transfere para o governo, você teve todo esse ruído institucional do Trump querer mexer no Fed, você teve redução na imigração nos Estados Unidos, né? Então menos pessoas entrando no país, consumindo menos, trabalhando menos, então foram todos os vetores que apontaram para uma desaceleração econômica, mas que mesmo assim, no ano de 2025, o crescimento da demanda doméstica, né, do consumo das famílias, cresceu por volta de 3% no ano, que é acima do potencial de crescimento da economia americana. Então, mostra que a economia segue muito resiliente, mesmo tendo diversos percalços e diversos pontos que detrairiam força do PIB, né? Então, eu acho que essa economia ela não conseguiu desacelerar em nenhum momento desses últimos 3 anos. Claro que a política monetária fez algum efeito, o Fed fez os ajustes necessários, mas eu acho que agora a gente se encontra num equilíbrio bastante desafiador que motiva a gente e grande parte do mercado já acreditar que o próximo movimento tem que ser de alta de juros nos Estados Unidos. Então, por isso, esse paralelo dele ter que arremeter o avião, né? Ele não conseguiu convergir a inflação para a meta de 2% nos Estados Unidos, apesar de que no horizonte mais longo a expectativa é de convergência. No curto prazo, você tem uma inflação que ainda atrapalha a conduta do Fed e ele pode ter que fazer um aperto adicional de juros. Boa. Legal. Eu acho que, aproveitando, Tarek, que a gente está falando aqui da questão da expectativa de aumento de juros nos Estados Unidos, acho que tem 2 informações, né, que saíram mais recentemente. Um dado de emprego nos Estados Unidos que veio muito pior do que o mercado estava esperando, né, até com cortes de emprego. E aí depois, o outro dado que saiu, aparentemente é porque tem menos pessoas procurando emprego nos Estados Unidos. Talvez um problema que a gente conheça bem aqui no Brasil e que aparentemente os Estados Unidos está vivenciando. Tudo bem que foram 2 dados ali, precisa ver a profundidade disso, mas aí o mercado começou a interpretar que talvez essa alta de juros que estava muito no preço não poderia acontecer. Na visão de vocês, os próximos passos de fato são de alta de juros, manutenção ou outra expectativa? Pergunta difícil, né? Pergunta Alguns difícil. trilhões de dólares. Prever o comportamento ali dos dados da economia americana é particularmente difícil. Também muito por isso a gente gosta de focar nos mercados emergentes, porque projetar a economia por lá é um pouco menos difícil. Mas de fato isso tem sido aí o grande driver de preço do mercado. A gente está olhando para isso com muito foco. De fato, né, os dados na margem vieram um pouco mais fracos, tanto de mercado de trabalho quanto de inflação, mas aí eu acho que tem um ponto importante nessa fraqueza dos dados na margem, que é um efeito sazonal da economia. Isso também não é uma novidade para o ano de 2026, isso aconteceu em 24 e aconteceu em 25. Se a gente voltar para o que a gente falou agora há pouco, o Fed cortou juros no segundo semestre de 24, no segundo semestre de 25. Existe um efeito sazonal nos dados da economia americana que desde a pandemia traz alguma fraqueza para o terceiro trimestre, né? Para o segundo semestre do ano. Então, essa sazonalidade de dados mais fracos, ela é em alguma parte esperada e ela pode não refletir o estado perfeito da economia americana. Você tem ainda, em cima disso, alguns ruídos que podem ter sido causados pela Copa do Mundo, que aconteceu nos Estados Unidos, então você pode ter alguma volatilidade na geração e na procura por emprego depois de um evento tão grande quanto esse, né, que leva muitos turistas para lá, gera muito emprego num curto espaço de tempo, mas a gente tem olhado para essa fraqueza de dados, dando um pouco mais de peso para esse efeito sazonal. Lógico, né, não dá para descaracterizar totalmente a fraqueza. Eu acho que, de fato, você alivia um pouco a tensão, né, a necessidade do Fed de subir juros no curtíssimo prazo, mas a gente tem olhado para a economia
ainda com um crescimento muito sustentado. Eu acho que esse avião aí da economia americana, ele acho que deixou de ganhar altitude, né? Ele está parado num nível bastante elevado e traz alguma acomodação para a conduta do Fed de curtíssimo prazo. Então, o nosso cenário é que se o Fed continuar se deparando com esses dados um pouco mais fracos, né? Amanhã a gente tem um dado também importante de inflação saindo nos Estados Unidos. Se esses dados eles vêm em linha com essa sazonalidade um pouquinho mais fracos, o Fed tende a subir juros mais para o fim do ano. Mas a gente acha que a força da economia, o nível de investimento que está tendo, ele vai prevalecer e o nível de desemprego, como você comentou bem, Igor, é bastante baixo nos Estados Unidos, está caindo, muitas vezes pelos motivos não tão bons, mas o desemprego está caindo e isso gera algumas pressões inflacionárias olhando para frente, né, de renda da população. Se você tem dificuldade de contratar pessoas, a forma de você conseguir aquele cara que você está procurando, né, para contratar é subindo o salário. Perfeito. Então, essas pressões elas tendem a acontecer nesse nível de desemprego, mas a gente está sim postergando um pouco dessa expectativa de alta, mas acho que não é ainda suficiente você descaracterizar o cenário de alta de juros. Acho que estamos longe de uma discussão de voltar a ter cortes na taxa de juros. Acho que é uma alta mais para o fim do ano, não na reunião agora de setembro, nem na de outubro, mas para um hike de 25 pontos na reunião de dezembro. Não, Boa. perfeito. Tarek, como que vocês estão enxergando os investimentos em IA? Assim, você acha que ele está ali gerando algum exagero nas expectativas de mercado ou já é um novo ciclo estrutural de crescimento? Só para pegar o gancho também, e aí se isso também pode se traduzir nessa parte de inflação mais resiliente, né? Que a gente está vendo que você comentou. Eu acho que essa também é uma pergunta de trilhões de dólares, assim. O ciclo de investimento em IA, a gente acha que está só no início. Eu acho que esse é um movimento secular, é um movimento que no nosso mundo, né, no mundo das notícias, ele tem aparecido bastante, mas eu acho que na prática, né, para conquistar a usabilidade das pessoas e para conquistar os setores, a inteligência artificial ainda tem muito espaço para crescer. Então, acho que esses investimentos eles estão antecipando de maneira correta, né, uma necessidade elevadíssima, uma demanda elevadíssima pelo uso de AI. Então, a gente, claro, né, tem que se questionar dos exageros que acontecem, mas o que a gente tem visto é que as empresas que estão fazendo esses elevados investimentos, emitindo dívida para conseguir ter mais dinheiro para fazer esses investimentos, elas estão mais rápido do que antecipado, gerando retorno sobre esse investimento. É questionável se o retorno do investimento marginal, né, do investimento que ela tem feito agora nos últimos meses, vai ser tão bom quanto o investimento que ela fez há 1 ano, 2 anos atrás. Eu acho que isso sim é questionável, porque você tem competição muito maior, é difícil você precisar qual que vai ser a demanda por inteligência artificial para frente, mas a gente acha que enquanto você tem uma restrição de oferta de infraestrutura para esse setor de inteligência artificial, você não deve ter grandes exageros permanecendo no preço dos ativos. Então, algum exagero aconteceu. Se a gente olhar para o segundo trimestre desse ano, você teve empresas, por exemplo, empresas de memória, as ações lá na Coreia, que mais do que dobraram de valor, né? Então, eu acho que nesse movimento é natural você ter alguns exageros, você achar que alguns gestores aí são reis, né? Os donos da verdade. Tem anedóticos de gestores aí que quebraram no meio do caminho, tendo um fracasso nesses investimentos de AI. Mas no final do dia, essas correções do processo, né, de um processo secular, elas são naturais. Então, acho que esse último mês de julho foi um desses períodos de correção, que você tem os preços caindo bastante, mas eu acho que não trazem questionamentos para as teses.
mas eu acho que eles são um soluço aí de um período bastante longo que a gente vai ver esses investimentos ainda acontecendo, gerando produtividade para a economia e até certo ponto gerando alguma desinflação. Só que eu acho que essa desinflação ela está mais concentrada lá na frente, né? Quando você de fato tiver o ganho de eficiência. Enquanto você precisa contratar uma pessoa para implementar o AI na sua empresa, enquanto você precisa contratar ferramental para usar a inteligência artificial, você pode ter um período aí que vão ser os próximos anos de uma inflação mais pegajosa, né? Que ela fica menos variável e se segura um pouco mais alta, até porque você não consegue nem ofertar tanta memória, tanto chip, quanto a gente tem demanda. Então, hoje, o número de startups sendo criadas com base em AI não está... A infraestrutura do setor não está conseguindo equiparar essa demanda. E quando a gente tem um problema de restrição de mais demanda do que oferta, você tem uma alta de preços. E essa alta de preço se dá na ponta final, né? No iPhone subindo de preço, no carro subindo de preço, no relógio, né? Os relógios hoje em dia são todos digitais. O relógio sobe de preço porque a memória subiu de preço. Então você tem você repassa de forma mais rápida e ampla a inflação para a economia no curto prazo e você só vai colher os frutos desse ganho de produtividade como forma de desinflação olhando um pouco mais para frente. Então, eu acho que para o curto prazo é uma história de inflação um pouco mais pegajosa nos Estados Unidos também por esse ciclo de investimento que, na nossa opinião, não tende a cair no curto prazo. Não, legal. E assim, não sei se é você que acaba olhando ali para os outros fundos da Genoa, mas e como está a alocação também para essa frente da parte de equity dos outros braços da Genoa? Você consegue passar um pouquinho para a gente a visão? Vocês estão olhando mais para essa parte de tech como uma oportunidade boa, ainda que os múltiplos estejam mais esticados lá nos Estados Unidos, ou prefere concentrar em Brasil, que não tem isso, mas o múltiplo é um pouquinho mais dentro do normal? Não, falando de renda variável, cara, a gente acho que tem um pouco dessa beleza também de você olhar o micro das empresas junto dessa leitura macro. Fazendo uma comparação simplória, e acho que eu não preciso nem me delongar tanto aqui entre você prefere investir nas ações dos Estados Unidos ou nas ações do Brasil, claramente você tem um ambiente muito mais benigno para investimento lá fora. Do que, você está num ano eleitoral aqui no Brasil, você tem um problema fiscal, você tem essa inflação mais elevada, uma dificuldade do Banco Central cortar juros, enquanto lá fora você tem um ambiente muito mais benigno de crescimento econômico acontecendo, e agora o Fed nem vai subir os juros tão rápido, né? Então a gente tem sim privilegiado as empresas americanas momentaneamente, né? A gente é bastante tático nessa alocação, e não só, né, o ambiente lá fora é melhor, mas você tem formas de instrumentalizar suas teses melhores. Então você tem muita liquidez para fazer as suas apostas em renda variável via opções, limitando a perda do seu investimento nas ações. Então eu não preciso comprar a ação da NVIDIA. A gente pode comprar uma opção de comprar essa ação num futuro próximo a determinado preço. Então, a gente se utiliza desses instrumentos de proteção para ter mais teses, e mesmo num ambiente que é bastante questionável, que você pode ter uma correção mais aguda dos preços na economia americana, a gente tem mais conforto em ter investimentos lá fora. E os nossos investimentos em tecnologia, eles acontecem há bastante tempo, assim, acho que nos últimos... A Genoa foi fundada em 2020. Desde lá, a gente tem investimento em ações. O Brasil, de 2020 para cá, ele vem empurrando a gente a olhar cada vez mais o mercado americano. E o próprio Estados Unidos, né? Você teve anos aí de excepcionalismo americano. Essa corrida tecnológica a gente acompanha muito antes dela se desdobrar em AI. Inclusive, a gente já escreveu uma carta voltada para o nosso fundo de renda variável, o Genoa ARPA. Acho que, se não me engano, foi ao fim do primeiro semestre de 2023, que ainda a gente não tinha muito acesso aos modelos de linguagem, né, ao AI propriamente como a gente usa hoje em dia. E as nossas teses eram muito mais voltadas para a necessidade de produção de chips para arcar com o aumento da demanda por dados.
Hoje em dia tudo é dado, você está gerando dado, arquivando, e você precisa acessar esses dados de forma rápida, e esses GPUs que são os mesmos motores do AI, eles são os motores de uma necessidade aumentada no mundo pela armazenagem e consumo de dados. Então, a gente veio com essa tese aí, que num primeiro momento foi em Oracle, em NVIDIA, em Amazon, muito voltada para armazenamento de dados em nuvem. Que é um movimento também, ninguém mais tem um data center, né, um armazenamento de dados físico dentro do escritório, sendo que você pode contratar, pagando uma mensalidade, um armazenamento na nuvem. Então, as nossas teses, elas vieram há alguns anos ali, desde 2021, entrando para esse setor de tecnologia voltado para armazenamento de dados em nuvem, e acabou se desdobrando, né? A gente acabou reconhecendo até um pouco mais rápido essa evolução do AI, porque a gente já olhava isso há muito tempo. Então, são investimentos que a gente tem há bastante tempo e seguem sendo bastante relevantes para o nosso fundo de ações, e eles migraram no tempo muito para ficarem voltados mais para a infraestrutura, né? Nesse mundo que a gente discutiu aqui, que o dinheiro vale mais, porque o juros está com perspectiva de subir, ter dinheiro está valendo mais hoje do que no passado, quando você tinha juros muito baixos. Uhum. Então, você tem que buscar também os investimentos em quem está recebendo o dinheiro desse capex, né, desse investimento que está acontecendo. Então, quem recebe o dinheiro dessas empresas que estão investindo montantes boçais são as empresas que estão na infraestrutura do AI, né? Que são as produtoras de chip, que são as produtoras de memória, quem está ali na parte de trás de tudo que está acontecendo. Então, hoje os nossos investimentos têm sido mais nessa frente, mas estão bastante voltados, sim, para empresas americanas e concentrados em empresas de tecnologia. Legal. Vini, posso fazer mais 2 perguntas rapidinhas, só para aproveitar o tema de IA, que sabe que eu sou um entusiasta. 2 perguntinhas aqui que saem um pouquinho até do script. A primeira é, assim, como a Gênua está utilizando dessa inteligência artificial para benefício próprio, né, dentro de uma gestora, porque a gente no escritório utiliza bastante e melhorou muito a nossa produtividade em vários temas. Então, uma curiosidade aqui particular. E a outra é, o Brasil não consegue se beneficiar nada assim disso, assim, pode ser que lá na frente, como você comentou, a produtividade venha, mas de data center, essa abundância de energia que a gente tem, nada o Brasil, será que a gente vai perder essa oportunidade mais uma vez, igual inúmeras outras que a gente deixou passar? Olha, a forma com que a gente tem abordado esse tema internamente na empresa é olhando isso como um diferencial estratégico e necessário para a geração de alfa, para geração de retornos. Uhum. Então, muito mais do que resumir reuniões, conseguir ler mais relatórios, a gente tem feito um movimento de investimento bastante pesado. A gente trouxe pessoas para liderarem essas evoluções e pessoas com expertise de gestão e de gestão sistemática também para conseguir, né, olhar para dentro da empresa e descobrir aonde essa ferramenta gera mais valor e como ela melhora a vida do gestor na geração de alfa. Então, não é só melhorar a vida do Tarek aqui no RI, que vai poder resumir, vai poder ter uma ajuda para escrever a carta mensal, para se comunicar com os investidores. É um investimento que, no final do dia, precisa gerar basis points, né, retorno para os nossos fundos. Então, a gente tem usado já de uma forma que hoje a gente tem agentes especializados a cobrir empresas, a gente tem agentes especializados em inflação na África do Sul, em inflação no Reino Unido, em inflação de Brasil. Você vai criando economistas agentes, né, cada um com a sua especialidade. Eles são treinados pelas informações que a gente mesmo gere, né? Então, são treinados por nós, treinados pelo que eles também, porque a gente captura de dado, né? Dado privado, dado público do mercado, para com que a gente consiga emular, né? Um economista, um gestor, e a gente isso tem se tornado na prática, tem gerado diversas ferramentas que ajudam a gestão discricionária e também a gestão sistemática dentro do Genoa Sagres, o nosso produto sistemático.
Então, a gente já tem hoje em dia, por exemplo, indicadores de atividade, de inflação, que são gerados com base na leitura de notícias. Então, se os Estados Unidos voltam para aquele período de greve nos órgãos estatísticos que param de anunciar lá os dados de inflação, de mercado de trabalho, para nós, a gente já tem uma forma auxiliar, né, uma forma paralela de acompanhar esses dados com base nas notícias. Então, o que as notícias hoje, comparado a ontem, dizem sobre o mercado de trabalho? De ontem para hoje eu tive uma aceleração no mercado de trabalho, uma desaceleração. Então, a gente consegue gerar vários dados alternativos que dentro do nosso fundo sistemático se refletem em teses, em apostas, mas que também servem de ferramental para os gestores discricionários equilibrarem as suas convicções e a leitura deles na tomada de decisão. Então, a gente está fazendo investimentos bastante pesados e voltados para a geração de retornos dentro dos nossos fundos. Pô, fantástico, bem legal. E acho que isso vai ser um diferencial bastante importante para frente. E você acha que o Brasil consegue aproveitar isso com essa abundância de energia através de criação de data centers? Como que vocês estão enxergando isso para os próximos anos? Olha, é muito difícil no nosso mundo, né, de investimentos líquidos, a gente conseguir aproveitar dessas teses aqui no mercado brasileiro. Então, acho que dá para contar nos dedos empresas que tenham algum tipo de exposição a esse setor. A gente teve algum investimento em WEG em algum momento, porque é uma empresa que tem uma relevância bastante grande no mercado americano e que gera justamente, né, produz componentes necessários para a rede de transmissão, de geração de energia nos Estados Unidos, que é um dos gargalos de AI. Então, a gente momentaneamente teve, sim, um investimento em WEG, mas eu acho que no mundo de ações líquidas, para a gente conseguir investir, dada a relevância que a gente tem no mercado, né? Que a gente não vai investir em small caps, em empresas com pouca liquidez, também não vai acessar investimentos aqueles deals de private equity. A gente acaba se restringindo ao mundo de ações líquidas. Nesse universo é muito difícil da gente surfar, mas eu acho que o Brasil ele tem sim as ferramentas necessárias, né? A abundância necessária para se aproveitar disso. Eu acho que é só difícil você ter os incentivos alinhados para fazer isso acontecer aqui no Brasil. Mas no nosso mundo acaba chegando muito menos oportunidade do que em outros universos de investimento. Mas acho que o Brasil tá bem posicionado, talvez só não esteja com o punch necessário para perseguir essa vantagem que ele tem do ponto de vista geográfico, vai. E aí, já que a gente entrou no Brasil, como que vocês estão vendo o ritmo e a dinâmica de corte de juros aqui? Olha, o nosso Banco Central, ele tem cortado os juros aqui no Brasil, né? A gente está com essa Selic aí a 14%. Acho que a tendência é que esse ciclo de cortes ele continue a acontecer. Acho que não por muito tempo, né? Acho que o Brasil hoje, o nível de inflação corrente não permite que a gente tenha um juro real tão mais próximo do juro real neutro, que o Banco Central estima ali algo como 5% de juro real neutro aqui na economia, né? Que seria o nível de juros que você tem que ter acima da inflação. Então, dificilmente o Brasil teria uma Selic abaixo de 9 hoje em dia, abaixo de 10, dada a projeção que a gente tem de inflação de 5% para esse ano. Então, acho que ele pode continuar caminhando a passos lentos, a uma trajetória aí mais próxima de 13,75, 13,5, mas a gente imagina que ele vai ter que fazer uma pausa aí no meio do caminho para ter certeza que, de fato, a desaceleração que a gente tem visto na margem da economia, ela perdura. Porque o Brasil hoje ele é uma economia muito potencializada por estímulos fiscais, que eles estão sendo anunciados, né? Você tem notícias novas aí de estímulos fiscais a todo momento. A gente está num ano eleitoral. Em qualquer democracia é esperado que o eleitor que quer se eleger, ele abra os bolsos para angariar público, né? Para angariar voto. Então, acho que ainda é uma dinâmica de bastante estímulo fiscal que desafia o Banco Central a conseguir ter um ciclo um pouco mais longo de cortes. Então, a gente tem trabalhado com um cenário que ele corta os juros na próxima reunião,
pode até animar de cortar mais uma, né? A reunião subsequente da seguinte, ela é na véspera da eleição, então também tem um quê de motivação ruído política. político. Será que o Banco Central vai querer cortar os juros na prévia de uma eleição? Talvez ele queira sair dessa discussão, mas a gente imagina que, dada a comunicação dele, dada a desaceleração que a gente tem visto na margem, na atividade econômica aqui do Brasil, ele pode ter espaço para cortar pelo menos mais uma, e eventualmente fica um período parado, e volta a cortar ali mais para o segundo trimestre do ano que vem. Tá. Não, bacana. Boa. Agora a gente chegou numa das grandes especialidades, né, do time da Gênua. Quando a gente fala de política monetária aqui do Brasil ou da América Latina, igual o Tarek comentou, você joga lá nos comparadores de fundo, olha a performance do Gênua de 2020 para cá, né, quando começou, bate de longe o CDI. E assim, quando a gente entra nessa grande especialidade, quais, assim, as grandes oportunidades hoje dentro dessa curva de juros, inflação, se é Brasil, se é América Latina, que vocês acreditam ali que o fundo consiga trazer retorno para o cotista aí, nos próximos meses, nos próximos anos? Olha, eu acho que quando a gente olha para o restante do mundo e vê o Fed um pouco menos subindo os juros um pouco mais devagar, dá um encorajamento para a gente perseguir as teses idiosincráticas dos países que a gente acompanha bastante de perto, né? Enquanto o Fed está subindo os juros lá nos Estados Unidos, meio que pouco importa tudo que está acontecendo de específico nos países, as curvas de juros tendem a abrir, né? Mas acho que esse respiro que o Fed deu para a gente, que a economia americana deu nas últimas semanas, fez com que olhar para o específico dos países ficasse um pouco mais interessante na margem. Então, além de Brasil, né, que a gente tem tido essas teses mais apostando na queda de juros aí no curto prazo, tem tido histórias bastante emocionantes também na Colômbia, na economia colombiana, que recentemente passou por uma eleição presidencial, né, que elegeu um governo de direita e que também tem alguma melhora esperada por ser exportadora de petróleo e todo esse impacto do conflito mantendo o preço de petróleo mais alto. Você tem uma melhora de termos de troca na Colômbia que faz com que a economia fique um pouco melhor equilibrada nas contas externas. Além disso, o Banco Central da Colômbia está subindo os juros em resposta a um aumento do salário mínimo que aconteceu no finzinho do ano passado. Então, a Colômbia está num equilíbrio de carrego elevado, né? O Banco Central subindo juros e com juros parecido com o do Brasil hoje em dia, por volta de entre 12% e 13%. Só que com um governo de direita já eleito para os próximos 4 anos, e com essa melhora nas contas externas devido à exportação de petróleo com preços mais elevados. Então, a gente tem tido teses mais otimistas na Colômbia no curto prazo que tem atribuído performance aos nossos fundos, principalmente na moeda no mês passado e agora mais concentrada no mercado de juros, né, posições otimistas e, portanto, apostando na queda de juros aí da Colômbia numa parte mais curta da curva. Pô, e que azar que o presidente deu, né? O cara sumiu agora e ontem teve um terremoto lá, devastador, felizmente. Então, o pessoal da direita não anda com muita sorte, né? Não, mas como um todo, assim, acho que a economia tá bem equilibrada para atrair capital global, né? E ainda mais se o Brasil continuar fazendo algumas besteiras, o investidor global que quiser parar o dinheiro dele em taxas de juros mais elevadas, talvez esteja um pouco mais confortável de fazer isso na Colômbia do que no Brasil. Perfeito. E é isso, né? A gente concorre com países emergentes, né? Então, sim, o investidor global ele vai olhar para o mundo e vai ver onde está fazendo menos besteira e vai botar o dinheiro lá. Então, E para pegar mais uma pergunta, Vini, foi até uma dúvida que a gente levantou em um estudo que a gente fez lá internamente na Eterna. A gente estava comparando assim o boletim Focus, né? As expectativas médias dos economistas para a nossa curva de juros atual, que é onde de fato está o dinheiro, né? Ali a gente tem uma disparidade
bem grande nessa situação. Assim. Como vocês estão olhando para essa visão, assim, na visão da Gênua? É mais na linha da curva de juros mesmo, que esses juros do Brasil aumentando, indo ali para longuíssimo prazo a 14%, né? Ou a gente, em algum momento, vai ter essa tendência de redução, uma ancoragem mais próxima dessa taxa de juros, de um cenário mais plausível que não seja impagável lá na frente? Essa é uma pergunta bastante difícil, porque ela envolve bastante fatores aqui do Brasil. Mas eu acho que o que predomina nessa questão, né, vamos dizer, na condução da política monetária mais de médio prazo aqui no Brasil, é muito o resultado da eleição desse ano, que tem se mostrado uma eleição direcionada à manutenção do governo atual. Uhum. Então, eu acho que o Brasil ele tem estado, né, num equilíbrio que a gente está um pouco acostumado. Né? A gente teve alguns governos do PT nas últimas 2 décadas, e o equilíbrio que esses direcionamentos políticos trazem é um equilíbrio de juros mais elevados com mais inflação. Eu acho que o grande desafio para a política monetária de curto prazo é a inflação, propriamente, né? Então, também tem um descolamento no Focus nessa métrica, né? As nossas projeções e a projeção de quem está na vanguarda da pesquisa macroeconômica hoje no Brasil estima uma inflação entre 4 alto e 5 baixo esse ano de 2026. Você tem alguns vetores importantes e que são altistas para a inflação olhando para frente, desde uma história de como vai passar no Congresso a PEC da escala 6x1. Você tem eventos climáticos como El Niño, possivelmente seguido de um Laninha, que tendem a ser bastante fortes e que vão trazer alguma volatilidade aí para safras de agrícolas olhando para frente. Então, esses vetores eles já estão entrando no cenário dos agentes econômicos, mas ainda de uma maneira comedida. Eu acho que a gente pode ter surpresas mais inflacionárias olhando para frente e que podem até colocar em xeque esse corte de juros do Banco Central aí para o ano que vem. Eventualmente, ele com o juro já um pouco mais baixo, se você tiver a manutenção do governo atual, que pode manter uma força nos gastos, nos estímulos fiscais, e você ainda tiver esses choques externos que pouco competem a nós, né? O El Niño, se você ainda tiver esses choques altistas de inflação, ao mesmo tempo que você pode ter um Fed subindo os juros lá fora, você pode ter um equilíbrio mais desafiador para o Brasil olhando para frente. Então, acho que o desafio para a política monetária mais de médio prazo é você conseguir, de fato, convergir a inflação para a meta num ambiente de estímulo fiscal, de pressões inflacionárias climáticas e, claro, num equilíbrio que você consiga começar a ver o endividamento melhorando para frente, né? Eu acho que o mercado precisa dessa sinalização de que alguém está preocupado de como essa trajetória de endividamento vai começar a acontecer, porque o Brasil já começa a ter um problema bastante relevante de como pagar essas dívidas, né? Uhum. Acho que nenhum país consegue arcar com um juro real de 8, 8,5%, como a gente tem nos nossos títulos públicos aqui, por muito tempo. Perfeito. Então, é um equilíbrio pouco estável aqui para o Brasil. Você acha que está precificado já, então, uma reeleição do PT nessas eleições? É isso que o mercado está enxergando? Ou você acha que ainda pode ter uma mudança ainda? Eu acho que o que a gente estima que esteja precificado é mais ou menos o que a gente vê nessas casas de aposta, no Polymarket da vida, né, que é algo como 60%, 65% de probabilidade de manutenção do governo atual. Eu acho que é muito difícil você migrar pré-eleição, de você migrar para um cenário de 80%, 90% de probabilidade do governo atual se reeleger. Porque você tem... Primeiro, né, as pesquisas eleitorais apontam uma diferença no segundo turno de 2% a 10% de vantagem para o governo atual ao Flávio Bolsonaro.
o que não é uma margem tão longa, dada a imprecisão dessas pesquisas. Ao mesmo tempo, você tem ventos a favor da direita pairando aí ao redor do mundo, né? E Brasil, a gente sabe bem como é que é pré-eleição, né? Você pode ver uma facada, você pode ver um avião caindo, pode ter alguma barbárie que aparece aí de qualquer um dos lados. Então, acho que a decisão, a vantagem, ela vai ficar muito mais plausível ali, justamente muito perto do primeiro turno ou depois do primeiro turno, que a gente vai ter alguma noção. Então, acho que até lá, o mercado não tende a trazer grandes precificações para uma melhora ou para uma piora muito grande, né? E acho que o mercado atribuiria a piora à manutenção do governo e uma melhora à troca de governo. Mas é difícil também você achar que em 3 meses aí que a gente tem para eleição, as probabilidades vão sair desses 60% a 65% para o governo atual de manutenção para algo como 50-50. Então, acho que você vai ficar nessa banda aí de 60%, 55% para o governo atual, até uns 70% de probabilidade, o que não deve trazer grande volatilidade para os preços dos ativos locais. Boa. Ouvindo o Tarek falar que se é difícil fazendo as coisas corretas ou mais próximas ali do ideal, por toda essa questão macroeconômica, imagine se a gente seguir um caminho ali de errar, insistindo nos mesmos erros, com certeza o caminho é mais difícil. Mas pegando também o gancho do que você comentou, Tarek, lá na Genoa, vocês colocam muito peso para as decisões em relação à eleição? Tipo, 70% aqui de chance do Lula ganhar. Agora saiu uma pesquisa que melhora para um outro candidato e isso caiu para 50%. Muda ali no curto prazo as decisões de alocação ou é sempre uma decisão mais macro em relação à tomada de decisão? Olha, a gente tem um perfil bastante tático no nosso posicionamento, então os horizontes de investimento eles são mais curtos. E nesse mundo que um tweet, uma bomba, uma pesquisa muda a precificação de forma rápida e intensa, a gente tem sido até mais tático do que a gente costuma ser historicamente. Então, acho que sim, uma pesquisa eleitoral ela tende a fazer uma mudança rápida nos preços e a gente vai se mexer com base nisso. Mas eu diria que hoje a gente até consegue expressar teses um pouco mais otimistas, mas eu acho que muito mais num perfil tático, porque a gente sabe que a gente não tem paixão por essa posição e se alguma coisa mudar amanhã, a gente não tem problema nenhum em virar a mão na nossa aposta, e porque a gente está vendo algum alívio desse mercado, do mercado global, né? Com o dólar um pouco mais fraco e com as taxas de juros não subindo tão rápido nos Estados Unidos. Então, acho que você pode ter algum alívio de capital fluindo para carrego, e o Brasil tem esse colchão aí dos juros bastante elevados, então a gente está taticamente mais otimista aqui no Brasil, mesmo observando aí essa probabilidade equilibrada nos 60% aí de manutenção do governo. Então, mesmo que o Brasil continue cometendo os mesmos erros, acho que dado o nosso perfil tático, a gente consegue estar taticamente otimista agora. Uau. Tem uma aí? Tem mais uma sobre dólar, né? A gente... chegando aqui no final e não falamos ainda de dólar, e é uma dúvida, o cemitério de economista é a dúvida que mais aparece dos clientes, desde o cliente que quer alocar mesmo ou o cliente que vai fazer uma viagem. Qual que é a visão ali da Genoa para o dólar atualmente? Olha, eu acho que tem a visão tática e tem a visão mais estrutural. Certo. A visão tática é uma visão mais otimista, porque com menos taxas de juros nos Estados Unidos agora no curto prazo, o ímpeto do investidor a comprar dólar ele diminui. Ao mesmo tempo, você vê algum esforço do próprio Estados Unidos a depreciar a moeda, pelo menos contra o ien ali, que a gente viu uma atuação recentemente aí coordenada entre Japão e Estados Unidos para apreciar o ien contra o dólar. Então, acho que o vento externo ele joga a favor do real por curto prazo, mas se você olhar de uma forma um pouco mais estrutural, alugar um pouquinho o horizonte, e eu acho que é isso que importa mais para o investidor, mesmo que ele vá viajar agora nas próximas férias, é uma visão que parece que hoje a moeda é o principal calcanhar de Aquiles
para um passo errado que a gente dê, assim. Eu acho que se alguma coisa vai estourar ali devido ao reflexo dessas decisões erradas que a gente vem cometendo aí há bastante tempo, eu acho que a moeda é um mercado que tende mais a sofrer. E a gente viu, né, ali no fim de 2024, depois de alguns erros subsequentes aí do governo, o dólar bater 6,20. A gente está com o dólar aí parado por volta de 5,20 há algum tempo, né, desde antes do conflito, desde o fim do ano passado, assim, ele veio caindo, né, apreciou bastante esse ano. Acho que quando você pensa na fragilidade fiscal do Brasil, no nível de endividamento, no nível de produtividade da economia, o Brasil fica muito insustentável olhando a longo prazo e enquanto você olha lá para fora, você vê os Estados Unidos gerando produtividade, crescendo acima do potencial. Então, acho que esse Pareto aí, essa discrepância entre Brasil e Estados Unidos, ela tende a se intensificar olhando para frente. Então, acho que o investidor, de forma estrutural, ele precisa ter mais alocação olhando lá para fora. Até porque a gente pode passar por mais alguns anos aí de decisões erradas que podem fazer em algum momento o mercado assustar. E geralmente as crises aqui no Brasil, elas acontecem por motivos externos, né? Quando a gente viu a piora, né, aqui do Brasil, ali entre 2015 e 2016, essa piora só veio se refletir em preços quando você teve uma desaceleração na China. Eventualmente a gente precise de um vento contra do mundo para o Brasil sofrer, e a gente acha que se for sofrer, vai sofrer mais na moeda do que nos outros ativos. Então, acho que o investidor ele precisa se proteger desse risco Brasil, até porque eu imagino que muitos dos investidores de vocês já têm, né, a sua empresa, a sua atuação aqui no Brasil, e que de alguma forma eles vão sofrer se o Brasil tiver problemas internos, mas eles também não podem ficar suscetíveis a esses ventos contra que vêm lá de fora, que a gente não consegue atuar em nada, né? O empresário não consegue atuar de nenhuma forma a se proteger desse cenário. O investimento através de fundos multimercado, globais, pode ser uma forma de se proteger, mas eu acho que é super importante o cliente de vocês ter uma parcela dolarizada, porque a perspectiva olhando para frente é que o real esteja na ponta fraca dessa paridade. Boa. Falando do nosso cliente, né? A gente vê uma discussão no Brasil ali, começou recentemente, sobre o benchmark do CDI, né? Então, muitos clientes olham ali o quanto que rendeu realmente do CDI. A gente vê que o Geno-Radar, ele ficou próximo ali do CDI no primeiro semestre, mas ele mantém uma vantagem legal ali desde o início. Como que o investidor ele deve avaliar um fundo multimercado, né, comparado ao CDI, se ele realmente tem que continuar comparando com o CDI, ou é interessante olhar de outra forma nisso? Olha, eu acho que o investidor ele precisa ter na cabeça que o que a gente faz dentro do fundo é basicamente pegar todo o dinheiro, né, da somatória dos investidores, todo o dinheiro que eles depositam ali no fundo, a gente parqueia esse dinheiro em títulos públicos que rendem o CDI, e a gente, através de derivativos, que são instrumentos que não consomem esse caixa, a gente expressa as nossas teses. Por isso que o benchmark ser CDI é justificável, porque justamente quando eu recebo dinheiro, eu deposito esse dinheiro no CDI, então meu fundo ele vai render CDI mais ou menos o retorno que eu atribuí nessas apostas que a gente fizer globalmente. Então, acho que uma vez que eu parqueio o dinheiro no CDI, esse passa a ser o melhor benchmark. Se eu parqueasse no Ibovespa, que não é uma realidade, né? Mas o Ibovespa seria o melhor benchmark. Mas o que a gente está fazendo aqui é gerar retorno excedente através dessas teses, enquanto a gente deixa o dinheiro do cliente ali parado no CDI. Então, o nosso fundo, ou como qualquer outro fundo multimercado aqui do Brasil, ele vai render CDI mais uma taxa de sucesso ou CDI menos uma taxa de insucesso das decisões de investimento da casa.
E claro, né, além disso, você cobra as taxas para a gente fazer o trabalho que a gente faz todo dia, incansavelmente, de acompanhar todas as economias, né, investir em tudo que a gente investe para ter vantagem, ter mais probabilidade da gente gerar retornos excedentes ao CDI. Mas eu acho que o investidor tem que olhar para uma alocação de multimercados num horizonte um pouco mais dilatado. É fato que nos últimos 3, 4 anos a indústria de multimercados ela teve uma performance muito aquém do que é esperado, muito aquém da média histórica. A gente, inclusive, apesar de ter permanecido aí no CDI um pouquinho acima, não entregou o que a gente busca entregar para o investidor, que no nosso flagship, que é o Genoa Radar, entregar por volta de CDI mais 3, CDI mais 4 ao ano para o nosso investidor. A gente não entregou isso, ficou muito mais próximo do CDI mais 1. Mas o investidor ele tem que olhar para o fundo multimercado como uma forma de se expor a teses que ele não consegue se expor na carteira da pessoa física, que ele não consegue se expor no mercado brasileiro. Então, a gente discutiu aqui teses na Colômbia, a gente tem teses na Hungria, a gente tem teses em Singapura, a gente tem teses na China. Como é que o investidor, mesmo muito bem assessorado, ele vai acessar esses instrumentos com proteção, com instrumentalização correta, com acompanhamento constante, de uma forma diversificada e global? Então, acho que ele tem que olhar para o investimento em multimercado como é uma parte da minha carteira que eu preciso ter globalmente, mas que eu não consigo fazer sozinho. Então, acho que esse é o primeiro, né? Um veículo de acesso a estratégias que ele não consegue fazer e que, no final do dia, acabam tendo pouca relação com os investimentos que ele tem no restante da carteira. E uma outra coisa que eu acho importante para o investidor pensar é que todo investimento que ele faz em renda fixa, ele acaba ficando exposto ao fechamento da curva. Se ele compra um título pré-fixado ou se ele compra um título de inflação, o cenário que ele ganha dinheiro é o cenário de que os juros caem. Se os juros sobem, ele perde dinheiro. Aí o que o cliente tende a fazer, ele coloca num pós-fixado porque ele sai também dessa volatilidade. Mas tudo que ele tem hoje em inflação e pré-fixado só vai gerar retorno além do esperado se as taxas de juros caírem. Então, o investidor na pessoa física, ele não consegue apostar, por exemplo, que a taxa de juros vai ficar mais alta ou que ela vai subir ao longo do tempo. Então, o fundo multimercado, ele passa a ser uma ótima estratégia para justamente você ter uma aposta apostando, né, uma tese apostando na alta de juros. E claro, né, você depende do gestor acertar essa tese. Mas no final do dia, eu acho que é um ótimo diversificador para as teses de renda fixa, que são as preteridas pelo investidor, né? Então, eu vejo o investimento em fundos multimercado como uma caixinha que deve se buscar, né, os melhores gestores, que vão ter uma taxa de acerto mais elevada, mas tem que ser olhada num horizonte de retornos mais longo e olhar como um diversificador do portfólio. Boa. Acho que foi perfeito só para a gente, pro bate-ponto, complementar algo que o Tarek falou. Assim, chama muita atenção a falta de paciência que os clientes têm atualmente com a performance de curtíssimo prazo, né? Então, aqui a gente convida os clientes a olharem, assim como o Tarek falou, para um prazo um pouquinho mais estendido. E chama bastante atenção que vários fundos, diferente do que alguns influenciadores tentam ali colocar, o retorno de médio e até de mais curto prazo, ele é muito bom desses fundos. Evidentemente, assim como ali um time de futebol que você não tem 11 craques, você tem ali alguns excelentes multimercados que estão performando mesmo nesse momento mais adverso de uma maneira muito boa. E se você pega ali momentos melhores, momentos de um pouco mais previsibilidade do mercado, é aí onde eles dão as grandes porradas e vem os grandes retornos. E não é só no multimercado, a gente vê outras classes de ativo, a falta de paciência ali com insucesso de curtíssimo prazo, né? Então aqui fica uma sugestão ao investidor de olhar um pouco os seus investimentos num prazo um pouquinho maior para ver como comportamentos em cenários parecidos o que a gente está vivendo e que a gente tem a probabilidade de viver nos próximos anos,
esses fundos multimercados ou fundos de maior volatilidade conseguiram performar super bem em relação às rendas fixas que não performaram. A pandemia foi um grande exemplo. Quando os juros caem, esses fundos performaram de uma maneira muito boa, assim, 200%, 300% do CDI, e aí acumula esse retorno de mais longo e médio prazo. Mas um muito recado bom. Só para a gente ir para a parte bom final. Perfeito, a gente está chegando no final aqui, então cumprindo com o nosso horário, a gente vai para a última parte aqui do nosso bate-papo. A gente sempre tem ali um quadro final que é um bate-pronto, então perguntas que são diretas ali para você responder rapidamente. A gente sempre nomeia esse quadro aqui de uma maneira diferente, hoje ele vai chamar Sem Head, beleza? Tá bom. Então vamos lá, Igor, você começa? Pode ser. Vamos lá. Hoje, qual que preocupa mais, o fiscal brasileiro ou essa possibilidade de alta nos juros americanos? Proximidade de alta nos juros americanos. Boa. Se pudesse acompanhar apenas um indicador econômico pelo próximo ano, qual que seria? O dólar. Qual narrativa de mercado vocês mais escutam, mas menos acreditam? Na terceira via. Muito bom. Um ativo que vocês acreditam que ainda pode surpreender positivamente? Olha, difícil. Acho que o real, no curto prazo, pode surpreender positivamente. Boa. E qual o maior aprendizado de mercado que vocês tiveram nesses últimos anos? Olha, eu acho que conviver com um Twitter bastante ativo, geopolítica, acho que a gente teve que voltar, né, a se preocupar com isso. Boa. Se vocês tivessem que deixar apenas um conselho para o investidor brasileiro, qual que seria? Compre dólar. Só para fechar, a Bolsa Brasileira está barato o suficiente para compensar os riscos fiscais, inflacionários e eleitorais atualmente? Para o horizonte certo, sim. Para um horizonte longo, como a Bolsa exige, acho que tá no preço certo, sim. Muito bom, gente. Tarek, obrigado. Foi ótimo bate-papo. Acho que para quem assistiu até o final pôde ver que a gente passou por diversos assuntos que influenciam no nosso dia a dia, juros, inflação, política fiscal, as próximas eleições e tudo isso que é muito importante para nortear ali o que a gente vai tomar de decisão nos próximos meses e próximos anos. Então, acho que é isso, né, Igor? Você quer deixar um recado final? É só para reforçar com o pessoal, para compartilhar, mandar para aquela pessoa que gosta de mercado. Acho que foi um bate-papo bem legal aqui, bastante profundo. Então, envie para o pessoal que acompanha e gosta de mercado. Boa. Tarek, você quer deixar o recado final? Onde pode te achar nas redes sociais ou a Gênua? Fica à vontade. Obrigado. Em primeiro lugar, agradecer aqui a confiança do time da Eterna, dos clientes da Eterna, em estarem com a gente aí nos nossos fundos. Agradecer o tempo aqui também de todos vocês, a parceria. E convidar todo mundo a acompanhar a Gênua nas nossas redes sociais, Gênua Capital no Instagram, temos também uma página no LinkedIn. Nos acompanhem por lá e podem entrar em contato com a gente como preferirem ali no nosso e-mail ri@genoacapital.com.br. Boa, maravilha. Claro que a gente sempre deixa um presente aqui para quem nos privilegia com tempo para passar aqui, então um kit da Eterna para você. Obrigado. E é isso, pessoal. Obrigado para quem ficou até o final. Não esquece de compartilhar, indicar os amigos, marcar os amigos aqui. Então estamos nas redes sociais, Eterna Capital Oficial no Instagram, no site eternacapital.com.br e aí você pode nos achar também tanto no YouTube quanto no Spotify como EternaCast. Obrigado, pessoal. Valeu, pessoal. Até mais.